Graças a Deus, amém, irmãos? Vamos ouvir, irmão, nessa noite, a primeira mensagem da parte da noite, amém, com o evangelista Geovander, em nome de Jesus. Não é para o da glória, amém? Exalte e glorifique ao nome do Senhor, porque Jesus está na casa, em nome de Jesus. Cumprimentamos, amados irmãos, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. É um privilégio muito grande poder estar aqui nesta noite, no segundo congresso do CONIMES. Tivemos o privilégio de estar participando do primeiro congresso e estamos já no segundo congresso. Eu quero convidar os irmãos para que, por gentileza, abram as vossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 19 e 20, amém? Neemias, capítulo 2, versículos 19 e 20. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: o que, ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós, e desprezaram-nos, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Até aqui, meus amados irmãos. Podeis assentar. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus, externar toda a minha gratidão a Deus, pela grande oportunidade que Ele está me concedendo, de poder estar aqui nesta noite, para exaltar o nome dEle, para glorificar o nome dEle. Quero também agradecer a Deus pela vida do pastor Anderson do Cajado, homem de Deus, meu amigo. Que Deus possa continuar te abençoando e te dando graça e força para continuar nesse ministério que o Senhor tem colocado em suas mãos. Também quero agradecer a Deus pela vida de todos os ministros, irmãos. Dalva, não é isso? Amém, pastora Dalva, que eu tive o prazer de conhecer ali em Seropédica. Enfim, é um prazer muito grande estar aqui com os irmãos. O nosso pastor, Juan, que esteve ministrando a palavra poderosa do Senhor aqui nesta tarde. E Deus já tem falado conosco de maneira sobrenatural. Amém? Meus amados e queridos irmãos, estamos diante de um versículo bastante conhecido dos irmãos, onde Neemias está dando a resposta a um grupo de homens que queriam lhe desprezar, queriam lhe destratar. Neemias estava numa missão. Neemias estava numa missão. E para que possamos compreender isso, é preciso voltarmos ao contexto. Israel eram 12 tribos. Após a morte de Salomão, houve um cisma, houve uma separação. Das 12 tribos, 10 ficaram com Jeroboão e 2 tribos apenas ficaram com Roboão. As 10 tribos que ficaram com Jeroboão são a tribo do norte, cuja capital é Samaria, Israel. As 2 tribos que ficaram com Roboão é o reino do sul, cuja capital é Jerusalém, Judá. Houve esse cisma, houve essa separação. No ano 722 a.C., Israel foi levado cativo para a Síria. No ano 605 a.C., Judá sofreu uma primeira invasão, Jerusalém. No ano 586 a.C., a segunda invasão.
no ano 597 a.C. E no ano 586 a.C., a invasão derradeira, quando então Judá é levada cativo para a Babilônia, onde permanece por 70 anos. Escutem bem, 70 anos de cativeiro. Após esses 70 anos de cativeiro, não mais do que isso, porque Deus havia dado aos seus profetas que o povo ficaria 70 anos na Babilônia, porque o povo foi para a Babilônia com a permissão de Deus. Foi algo permissivo da parte de Deus. Agora os irmãos observem bem que quando deram os 70 anos, Deus já havia falado pela boca de Jeremias que iria dar livramento ao povo do cativeiro da Babilônia. Nos 70 anos, Ciro, um homem que Isaías já havia profetizado dele 160 anos atrás, porque o nosso Deus conhece o presente, passado e futuro. O nosso Deus, ele olha além da curva. A Bíblia diz que 160 anos antes, Isaías teve uma revelação, onde Deus disse para ele que ia levantar um homem chamado Ciro, porque quando Deus quer fazer algo, ele dá o nome. Quando Deus quer fazer algo, ele nomeia. Vou levantar um homem chamado Ciro. Ciro, Medo e Persa, eles invadem Babilônia, vencem a batalha contra Nabucodonosor. E agora Ciro faz um edito, permitindo que o povo, uma leva, volte para Judá, para reestruturar o templo. E a Bíblia diz que essa leva volta. E depois de um tempo, o povo que estava em Judá, que fora com Zorobabel, retornam para, agora, na Pérsia, o rei Artaxerxes. E ali havia um copeiro do rei chamado Neemias. Neemias, ele tinha todas as possibilidades de conseguir ficar onde ele estava. Ele não precisaria mudar, porque ele estava numa situação até confortável. Embora a responsabilidade fosse muito grande, ele era o responsável por provar o vinho que o rei iria beber. Mas ele estava no palácio. Porém, Neemias, quando ele fica sabendo o que estava acontecendo em Judá, em Jerusalém, a Bíblia diz que ele chora, ele se entristece, ele ora, ele jejua. Deus lhe dá condição diante do rei. O rei lhe dá cartas para que ele vá a Jerusalém para reestruturar os muros que estavam fendidos, que estavam quebrados. Esse é o pano de fundo da situação. Agora observe bem, meus amados irmãos. Neemias recebe todos os subsídios, todas as cartas para voltar, todo o aparato necessário. E quando ele começa a obra, quando ficam sabendo que ele está ali para fazer algo que foi direcionado por Deus, que Deus lhe deu, se levanta Sambalate, Tobias e Gesem. Porque sempre que Deus tem algo na vida do homem, vai se levantar Sambalate, vai se levantar Tobias, vai se levantar Gesem, vai se levantar Amonita, vai se levantar Amalequita. Porque sempre que Deus tem algo na vida do homem, o inimigo se levanta para tentar impedir. Mas nesta noite eu quero dizer para você, nada vai impedir o agir de Deus na tua vida. Nada vai impedir aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. A resposta de Neemias para esses homens, eles zombaram, eles disseram: você não vai conseguir, vocês não vão alcançar. Mas a resposta foi: então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Nessa noite eu gostaria de falar sobre o seguinte tema. Aleluia. Desistir não é a opção. Quem está entendendo isso aqui? Desistir não é a opção. Disseram para Neemias: você não vai conseguir. Zombaram de Neemias, mas ele está dizendo: o Deus dos céus, a quem eu sirvo, a quem me chamou, a quem me convocou, o Deus dos céus é que me fará prosperar, e eu vou me levantar. Nós vamos nos levantar e vamos edificar, porque o Deus dos céus é quem me chamou.
Aleluia. Se Deus te chamou, meu irmão, está acabado. Se Deus falou, basta. Se Deus chamou, não adianta levantar ninguém para tentar te impedir, porque se Deus chamou, Ele garante. Se Deus chamou, Ele vai te garantir. Não te preocupe. Não te preocupe. Quem está na tua frente é Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Quem está na tua frente é Jeová Nissi, a nossa bandeira. Quem está contigo é Jeová Rafá, o Senhor que sara. Ele é quem está contigo para guerrear a tua batalha. Fica tranquilo. Aleluia. Desistir não é a opção. Desistir não é a opção para quem confia no Senhor. A palavra de Deus diz, no Salmo 125, versículo 1, os que confiam no Senhor serão como que não se abala, mas permanece. Você não vai ser abalado. Aleluia, aleluia, aleluia. Você não vai ser abalado. Essa luta não vai te parar. Eu sinto a presença de Deus forte aqui. Não vai te parar. Essa luta não vai te parar. Escute. Neemias, quando chegou lá, Neemias chegou com um propósito. Neemias chegou com algo no seu coração. Ele chegou com um projeto. Ontem eu disse isso lá em São Paulo, pastor, ontem. E eu vou repetir aqui. Sempre que Deus te dá um projeto, o projeto vem acompanhado de um processo. Eu vou repetir, sempre que Deus te dá um projeto, o projeto vem acompanhado de um processo. E nem sempre o processo é revelado por Deus. Deus às vezes revela o projeto, mas não revela o processo. Deus revela o projeto, mas muitas vezes não revela o processo. José, Deus revelou o projeto para José, embora ele não tenha entendido na época, nos sonhos, mas Deus revelou a José os projetos. Mas o processo começou dentro da casa dele. Deus, e tem vez, eu não posso esquecer isso, e tem hora que Deus revela o processo, mas você não entende o processo. Agora, escute bem, tem momentos que nós entramos direto no processo, para depois entender o projeto. Ana entrou num processo terrível. Penina estava ali perseguindo Ana, dizendo que Ana não gerava. Ela estava no processo, mas o projeto era Samuel. Deus tem projeto para a tua vida. Tem Samuel para você aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Para quem confia no Senhor, desistir não há opção. Salmo 40, versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Salmo 20, versículo 7 e 8. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns se encurvam e até caem, mas nós nos levantamos e ficamos de pé, porque a nossa confiança está no Senhor. Aleluia, aleluia. Desistir não é opção para quem confia nele. Abacuque estava passando por um momento difícil, um momento em que ele estava tentando entender o que estava acontecendo. O povo fazia tanta atrocidade e nada acontecia. E ele vai falar com Deus. E Deus diz para ele: vou levantar um povo pior ainda, para servir de vara de correção para o meu povo. Abacuque argumentou mais uma vez: mas como pode isso? E Deus, dialogando, Abacuque, conversando com o Senhor, Abacuque entende que não era para ele desistir.
E ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Eu não vou desistir. Aleluia, aleluia. Desistir não é opção para quem confia no Senhor. Se você confia no Senhor, fica tranquilo, essa batalha vai passar, esse processo vai passar, seja o que for, tanto no processo quanto no projeto, Jeová está contigo. Desistir não é opção. Certamente, alguém disse para Neemias: pode parar, Neemias, lava a rede. Mas Neemias, ele tinha convicção da chamada de Deus na sua vida, e ele não parou, porque desistir não é a opção. Desistir não é a opção para quem está em busca de um milagre. Se você está em busca de um milagre, não desista daquilo que Deus tem para te entregar nesta noite. Deus tem milagre para você. Deus tem bênção para a tua vida. Aleluia. Deus quer fazer algo sobrenatural na tua vida. O milagre de Deus, a bênção do Senhor quer te alcançar. Não desista no meio desta prova. Não pare de louvar, não pare de clamar, não pare de exaltar o nome do Senhor, porque na hora exata, a mão do Senhor vai ser posta sobre a tua vida, e a bênção do Senhor vai te alcançar. E eu tenho uma notícia para te dar. A Bíblia diz em Isaías 14, que quando a mão do Senhor está estendida, ninguém pode fazer voltar atrás. A mão do Senhor está estendida nessa noite para te abençoar. Desistir não é opção para quem guerreia no nome do Senhor. Se você guerreia no nome do Senhor, não pode desistir. Se o Senhor está na tua frente, você não pode parar. Você não pode desistir da sua caminhada. Ainda que a luta, o muro se apresente de forma que, humanamente falando, é impossível. Eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele trabalha no campo do impossível. O nosso Deus faz aquilo que você não espera. O nosso Deus, Ele te surpreende. O nosso Deus, Ele renova as suas forças. O nosso Deus, Ele abre caminho para você passar. O nosso Deus tem poder no céu e na terra. O nosso Deus pode te entregar uma grande vitória nesta noite. Se você veio aqui em busca de um milagre, o milagre de Deus está aqui nesta noite para te alcançar. Aleluia, aleluia. Aleluia, porque Ele é fiel. Ele é forte. Ele é poderoso. Aleluia. Desistir não é opção para quem está em busca de um milagre. Desistir não é opção para quem é fiel. Você é fiel? Se você é fiel, fica tranquilo, no momento exato, a vitória vai chegar. Deus vai te dar vitória. Quem é fiel recebe vitória da parte de Deus. Quem é fiel recebe bênção da parte de Deus. Porque o Senhor, Ele honra aquele que é fiel. Desistir não é opção para quem é fiel. E se você é fiel, fica tranquilo, Deus vai te dar vitória em meio à guerra. Aleluia, aleluia. Eu estou sentindo a presença do Altíssimo aqui. Eu estou sentindo a presença do Altíssimo aqui. Eu estou sentindo a presença do Altíssimo aqui. Eu sinto a presença dEle, eu sinto a presença dEle, eu sinto a presença dEle. Desistir não é a opção. Desistir não é a opção. Falamos aqui que desistir não é a opção de quem guerreia em nome do Senhor.
Israel estava sendo ameaçado por um gigante. O gigante parecia invencível. Golias, todos os dias ele lançava um desafio. Humanamente falando, não tinha condições de enfrentá-lo, porque ele tinha aproximadamente 3,5 metros de altura. Ele tinha aproximadamente, só a sua lança era 7 quilos, só a sua couraça 60 quilos. Era necessário um homem para levar o escudo de Golias. Eu falei Golias aqui, meus irmãos? Golias. Golias, quando chega, todos tremiam. Mas certo dia, Deus tirou o jovenzinho Davi lá do pasto e levou quando Golias estava lançando o desafio. Porque Deus faz assim: Deus tira a gente lá de baixo, irmão, lá do monturo, e leva a gente onde é necessário para realizar a sua obra. Deus vai te levar onde é necessário para você realizar a obra dele. Deus vai te levar onde é necessário para você realizar a obra dele. Davi, quando chega lá e escuta Golias fazendo o desafio, a Bíblia diz que Davi, ele fala: quem é esse incircunciso? Porque Davi, ele tinha a esperança e confiança de que a batalha dele não era dele, era do Senhor. Eu vou fazer uma pergunta aqui, e os irmãos vão entender o que eu vou dizer. Era para nós estarmos aqui hoje, pastor Anderson? Era para estarmos aqui hoje, humanamente falando? Teríamos condições, pastora Dalva, de estarmos aqui? Estaríamos respirando aqui se Deus não nos desse a respiração? Falaríamos se Deus não permitisse? Estaríamos sentados aqui nesse púlpito se Deus não fosse conosco? Estariam os irmãos sentados nesse banco se Deus não fosse com os irmãos? A pergunta que eu faço: se Deus não está na nossa frente, não temos condições de dar um passo. Mas se Ele está na nossa frente, nós podemos saltar muralha. Quando Davi chega, e chega a notícia até Saul, que Davi havia falado aquilo, que Davi havia se apresentado, porque alguém vai te apresentar para quem é necessário para que a obra de Deus se cumpra na tua vida. Alguém vai soprar teu nome. Alguém vai pronunciar o teu nome. Mas não é para que o teu nome seja exaltado, é porque o nome do Senhor precisa ser exaltado através da tua vida. Soprar o nome de Davi. Chegou diante de Saul. Saul manda chamar. E a Bíblia diz que quando Davi chegou diante de Saul, vamos aqui conjecturar, Saul disse: olha, isso é muito pequeno, muito simples. Você não pode contra aquele gigante. Só que Davi tinha experiência com Deus. Davi sabia quem era Deus. Davi já havia matado o leão. Davi já havia matado o urso. Ele sabia quem era o Senhor. Ele conta a experiência para Saul. E quando ele chega diante de Golias, a Bíblia diz que Saul até tentou dar as roupas para Davi, mas Davi não se sentiu confortável na roupa de Saul. Sabe por quê? Porque Saul já estava rejeitado por Deus. E roupa de crente rejeitado não cabe em crente fiel. Vou repetir: roupa de crente rejeitado não cabe em crente fiel. E quando Davi chega diante de Golias, Golias olha para Davi, também despreza Davi, diz para ele: eu sou algum cão, para que você venha a mim com paus e pedras?
Mas aí, Davi não poderia desistir, porque desistir não é opção para quem confia, para quem espera, para quem está com Deus, para quem procura estar na presença do Senhor. Desistir não é opção para quem guerreia no nome do Senhor. E quando Davi ouve as palavras de Golias, ele diz para Golias, e eu creio que na hora que Davi olha para Golias e diz as palavras, ele já diz girando a funda, caminhando em direção a Golias e dizendo: ó, tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos a quem tu afrontaste. Desistir não é a opção para quem guerreia no nome do Senhor. Desistir não é a opção para quem guerreia no nome do Senhor. Por que eu estou insistindo em dizer isso? Porque nós trouxemos aqui exemplos do Antigo Testamento, mas vamos falar do Novo Testamento. Porque nós estamos incumbidos de algo que não podemos desistir. Nós estamos incumbidos de algo que não podemos parar. A Bíblia diz, está lá em Mateus capítulo 28, versículo 19: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Está escrito em Marcos, capítulo 16, 15, ide, pregai o Evangelho a toda criatura. E tem muita gente esquecendo disso. Tem muita gente esquecendo de dizer que Jesus morreu, mas ressuscitou. Tem muita gente esquecendo que Jesus está agora sentado à destra do Deus Pai e está, nesse momento, cumprindo o seu ministério sacerdotal. Tem muita gente esquecendo de dizer que pecado continua sendo pecado, que não mudou, que as verdades absolutas da palavra de Deus não podem ser mudadas. Tem muita gente esquecendo de dizer que aquilo que o Senhor mandou fazer, precisamos fazer. Aleluia! Tem muita gente já lavando a rede. Tem muita gente já jogando a rede. Estão deixando de falar do amor de Cristo. Estão deixando de falar do amor do Pai. Estão desistindo. Mas para nós, os cristãos, que temos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor, desistir não é a opção. Desistir não é a opção. Vou repetir. Desistir não é a opção. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele está dizendo: olha, eu não desisti no meio do caminho, fui apedrejado, muitas vezes incompreendido, mas eu continuei caminhando, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. No capítulo 15, no versículo 58, do livro sua primeira carta aos Coríntios, Paulo diz: para que ficamos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que a nossa recompensa não é aqui, mas o nosso galardão está na glória com o Senhor. Desistir não é opção. Quantos apóstolos tiveram a oportunidade de desistir, de parar no meio do caminho, mas não pararam? Sabe por quê? Porque eles sabiam que o depósito estava guardado. Eles sabiam que no último dia o Senhor iria lhes dar a coroa da justiça. Aleluia! Desistir não é opção para quem entende que o Senhor fez uma grande chamada. Você não está aqui por acaso. Deus te chamou para uma grande obra. Deus te chamou para algo tremendo, que é falar do amor dele para aquele que está perecendo. Não podemos desistir. Não podemos parar. Não podemos perder o foco. Não podemos jogar a rede. Não podemos lavar as redes. Temos que entender que Deus está no controle de tudo e que aquilo que é para cada um de nós fazermos, precisamos fazer. Pregar o Evangelho,
Desistir não é opção. Estamos aqui nesta noite num evento de missões. Evento de missões. Eu percebo que todos os irmãos que estão aqui na retaguarda, durante todo o dia, é um orando pelo outro, é um pedindo pelo outro, é um ajudando o outro em oração, porque nós sabemos da responsabilidade da missão. Pregar a palavra, pregar o evangelho. Que nessa noite você venha sair daqui conscientizado de que desistir não é a opção. Não desista da tua chamada. Não desista da tua chamada. Eu vou repetir. Não desista da tua chamada. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém.